Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar em uma das estruturas mais assim detalhadas da Bíblia, o tabernáculo. Mas calma, não como uma relíquia empoeirada. A gente vai ver como ele é, na verdade, um projeto incrivelmente relevante para a nossa vida interior. É quase como um mapa para a alma. Para começar, vamos direto a uma pergunta que mexe com tudo. Será que a salvação é o destino final? Sabe, muita gente foi ensinada a pensar assim, né? Como um evento único, um ponto de chegada, com o foco todo lá no pós-vida. Mas e se isso for só o começo? E se a grande questão da Bíblia for tanto sobre como a gente vive agora, quanto para onde vamos depois? Então, olha só que interessante. A gente tem aqui duas mentalidades bem diferentes. De um lado, essa ideia da salvação como destino final. Do outro, a salvação como ponto de partida para uma formação. E o pensamento bíblico, principalmente o hebraico, nunca separou uma coisa da outra, sabe? O ato de ser redimido estava sempre ligado ao processo de formar o caráter. Pensa bem, libertação sem nenhuma estrutura pode virar um caos. Por isso, a salvação ela precisa virar uma estrutura de vida. É exatamente aqui. É aqui que o tabernáculo entra na nossa conversa. E a ideia central, o ponto-chave desta análise, é que o projeto dele não é só sobre arquitetura sagrada. Não. É muito mais sobre uma revelação profunda da natureza humana. Ou seja, é sobre antropologia. O nome hebraico para o tabernáculo é Mishkan. E olha que legal, ele não foi pensado só para ser um lugar de culto, mas ser uma baita ferramenta educacional. É como se fosse uma linguagem visual, sabe? Um currículo em 3D, ensinando que a espiritualidade da Bíblia não é uma bagunça emocional, mas sim um alinhamento consciente, intencional. Essa frase aqui, ela resume tudo. É a tese principal. O tabernáculo funciona como um verdadeiro espelho da alma humana. A estrutura que a gente vê por fora foi projetada para refletir, para ensinar sobre a estrutura que a gente precisa ter por dentro. Então vamos nessa? Vamos fazer essa jornada? A gente vai explorar o tabernáculo como se ele fosse um mapa para as diferentes camadas da nossa existência, sabendo de fora para dentro, exatamente como o projeto dele nos guia. O projeto todo se divide em 3 grandes áreas, e cada uma delas corresponde a uma dimensão da alma. Primeiro, o pátio, que é a nossa vida exterior, a vida pública. Depois, o lugar santo, que simboliza nosso mundo interior, pensamentos, emoções. E lá no centro de tudo, o Santo dos Santos, o nosso núcleo, nossa identidade mais profunda. Ok, começando pelo pátio. Essa é a área mais externa. Ela representa nossas ações, nosso comportamento, aquilo que todo mundo vê. E o primeiro objeto que se encontra ali, o altar do sacrifício, já ensina uma lição. A jornada começa com consciência moral, com um confronto honesto das nossas falhas. Logo depois, vem a bacia de bronze, e ela simboliza o quê? A necessidade de uma purificação, de uma autoavaliação que não para. Fica muito claro aqui que a espiritualidade começa na prática, no que é visível. Agora, vamos entrar. Vamos avançar para o lugar santo. Aqui, o clima já é outro. Não é mais um lugar público. Esse espaço representa a nossa vida interior. A gente tem a menorá, o candelabro, que é o símbolo de uma mente iluminada, uma mente clara. Tem a mesa dos pães, que aponta para essa necessidade de se nutrir espiritualmente o tempo todo. E o altar de incenso, que fala de uma vida de oração, de comunhão. A palavra-chave aqui, o ponto crucial, é constância. E, finalmente, a gente chega ao coração de tudo, o Santo dos Santos. Esse lugar aqui não é sobre o que a gente faz ou pensa, é sobre quem a gente é. Dentro da Arca da Aliança, tem 3 itens que são fundamento da nossa identidade. As tábuas da lei, a direção divina. Um vaso com maná, a provisão divina. E a vara de Arão, a autoridade divina. Ou seja, a nossa identidade mais profunda não está baseada na nossa performance, mas sim numa aliança. Ok, então depois de ver toda essa estrutura, fica a pergunta: qual é o princípio central por trás disso tudo? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. A presença divina exige alinhamento. Não dá para viver uma vida espiritual na bagunça, no desordenamento. Lá em Êxodo, quando Deus está dando as instruções para o tabernáculo, ele diz assim: "E farão para mim um santuário, e habitarei." Só que a frase não para aí. E o que vem depois é a chave de tudo. E aqui está a grande virada, a grande revelação. O texto não diz que Deus vai habitar no meio dele, ou seja, do santuário. Diz que ele vai habitar no meio deles, no meio do povo.
Gente, essa pequena mudança de pronome muda tudo. É uma virada de chave gigantesca. O foco nunca foi a construção, sempre foi o povo. Isso aqui mostra perfeitamente o propósito pedagógico do Mishkan. A estrutura física não era o ponto final, o destino da presença de Deus. Era o instrumento. Um instrumento para moldar, para alinhar, para organizar um povo que pudesse, então, se tornar a sua morada. O objetivo sempre foi formar um ambiente humano preparado para isso. Beleza, mas e agora? Como é que a gente aplica esse projeto milenar nas nossas vidas hoje? Como a gente sai do campo do só acreditar e passa, de fato, a viver de um jeito mais estruturado? A grande lição do tabernáculo se resume a isto aqui: uma vida organizada que seja capaz de sustentar a presença. O que isso quer dizer? Quer dizer ter um exterior bem cuidado, com responsabilidade nas nossas ações. Um interior iluminado, com disciplina mental e emocional. E o mais importante, uma identidade que esteja alinhada com a aliança divina, e não com a nossa própria performance. E isso nos leva a uma conclusão, olha, muito poderosa. A maturidade, a excelência no viver, elas não nascem de picos emocionais, de eventos isolados. Elas vêm da construção de uma estrutura contínua, disciplinada. É uma questão de arquitetura espiritual e não de improviso religioso. E para fechar, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Olhando para o projeto do tabernáculo como esse mapa da alma, como anda a nossa própria estrutura interna? Será que ela é um canteiro de obras permanente, quem sabe meio caótico? Ou será que é um espaço organizado, alinhado, um templo de verdade, habitado?